O marxismo ainda vive? É preciso que, para responder essa pergunta, nós façamos, em primeiro lugar, uma reflexão a respeito da natureza dessa ideologia. Eu vou fazer aqui um resumo para vocês em 5 minutos do que é o marxismo, né? O sociólogo francês Raymond Aron, que foi um estudioso do marxismo, estudou a vida inteira, dizia que ele tem essa propriedade, né? É uma doutrina que pode ser explicada em 5 minutos, em uma palestra de 5 horas, pode ser estudado em 5 anos ou em 50. Quer dizer, você pode passar a vida inteira falando sobre marxismo, mas pode também resumi-lo ou para o uso de militantes ou para a orientação geral das pessoas em 5 minutos. Né? Existem 4 componentes principais no pensamento de Karl Marx. Em primeiro lugar, o materialismo de Feuerbach. Né? Marx era materialista por convicção filosófica. Né? Feuerbach dizia que a religião e a metafísica, na verdade, são uma criação humana e portanto, ele inverte, né, a ordem da criação. Não foi Deus que criou o homem, mas o homem que criou Deus. Né? E Marx parte dessa reflexão. Ele, na verdade, nunca questionou muito o seu materialismo. Era um materialismo bastante grosseiro, que não tinha muito a ver com nenhum conhecimento da física ou das ciências naturais, nada disso. Né? Era uma postura filosófica, na verdade, que partiu das leituras que ele fez na juventude e do seu temperamento, quase. Em segundo lugar, a dialética hegeliana. Né? Hegel, o filósofo maior, né, do idealismo alemão, da geração anterior à de Marx, pensava o que ele chamava de espírito. Né? E aí nós não devemos dar uma visão muito teológica a isso. Né? Até eu acho boas as traduções em inglês, né, do seu livro principal, A Fenomenologia do Espírito. Eles o traduzem por Phenomenology of Mind, quer dizer, traduzem por mente, né? Porque é mais mente do que espírito realmente, né? O Geist de Hegel. Esse espírito, né, criaria o mundo negando-se a si mesmo e ao longo de uma série de transformações dialéticas, ou seja, a fórmula que todos conhecem da dialética, né? Tese, antítese, síntese. E essa síntese vai receber uma nova oposição de uma antítese, tornando-se tese, e isso vai gerar uma síntese ainda superior, etc. Né? É um movimento de espiral, que alguns dizem. Né? Então, por uma série de negações de si mesmo, o espírito vai lentamente se descobrindo no próprio mundo que ele criou. Né? Então, existe um evolucionismo também, uma espécie de progressismo em Hegel. Né? Esse progresso do espírito se daria na história, né? E Hegel enxerga nos movimentos históricos, né? Na ênfase que ele dá à história da filosofia, uma série de desdobramentos que, na verdade, representariam a evolução desse espírito, né? O desvelamento desse espírito. E Karl Marx vai pegar essa filosofia e passar para o plano material. Ele vai, por assim dizer, inverter Hegel. Né? Então, é um hegeliano materialista. E essa dialética da história, que desvelaria o espírito, Marx vai passá-la para o plano material. É o famoso materialismo histórico. Né? E em vez de uma oposição de ideias, Marx vai enxergar a oposição de classes. Né? É a famosa luta de classes, que vai ser o motor da história. Para Marx, o que distingue o homem dos outros animais é a capacidade de produzir e de modificar a natureza. Portanto, são as relações econômicas, é a economia que vai tornar o homem homem. Né? Dentro de um determinado modo de produção, uma estrutura geral de produção, vão surgir classes distintas, classes sociais. A classe, principalmente, né, dos que produzem, né, dos que trabalham, e a classe daqueles que mandam e que
para Marx, vivem do trabalho alheio, como parasitas, né? São as elites que são as donas dos meios de produção. Então, você tem os donos dos meios de produção que exploram o trabalhador, que é aquele que produz as riquezas, mas que é sempre uma casta subalterna. E a luta de classes para Marx vai ser o motor da história, né? Existem outros dois elementos. Existe a análise econômica que Marx faz, especificamente do capitalismo, no seu livro mais famoso, O Capital, que vai ser uma espécie de adaptação ao seu background filosófico dos economistas ingleses do final do século XVIII e início do século XIX, tal como ele os leu e interpretou, né? De modo especial, Adam Smith e David Ricardo, né? Ricardo vai ser a sua principal referência. E também, nas análises que Marx faz de questões políticas, vai entrar um quarto elemento, que são os cientistas políticos e historiadores liberais franceses. Marx, é engraçado isso, ele tinha uma cabeça todinha alemã, né? A sua filosofia era toda alemã, mas quando ele vai falar do terreno da história, ele usa sempre como exemplo a França. É engraçado isso, parece que a sua filosofia, parece, viu? Porque não funciona de verdade, mas parece que ela funciona muito melhor na França. Se você adequar, né, tentar adequar o esquema daí de luta de classes, né, e de mudanças no modo de produção, o modo de produção caduca, então vai haver uma mudança na superestrutura, né, política e tal, isso aí se adequa muito bem à história da França. Então você tem esses quatro elementos principais, né? Materialismo de Feuerbach, dialética hegeliana, economistas ingleses liberais e cientistas políticos, historiadores liberais franceses. Esses quatro elementos juntos formam a doutrina de Marx, tal como ele próprio a concebeu. Depois que Marx morreu, Lenin vai fazer dois acréscimos. O primeiro é a observação de que o capitalismo o capitalismo monopolista, né, tinha uma fase superior, que ele chama de imperialismo. Então, o imperialismo para Lenin seria a fase superior do capitalismo. E tem uma observação de ordem estratégica, que é o que ele chama de partido de vanguarda. Ou seja, a classe operária não conseguiria produzir a famosa revolução, a ditadura do proletariado, sem a ajuda e a estrutura fornecida, a estrutura logística fornecida pelo partido. Então, o Partido Revolucionário, que seria dirigido por intelectuais e não pelos próprios operários, seria um instrumento necessário, né, para que os proletários operassem a sua revolução que ia criar o socialismo, né? E aqui está bastante claro, essa revolução seria violenta para Lenin, né? Não existe mudança progressiva no capitalismo, existe uma ruptura violenta. Então, o marxismo-leninismo é exatamente isso. E foi a filosofia, por assim dizer, porque isso é uma ideologia muito grosseira, mas o marxismo-leninismo foi o pensamento oficial do regime soviético e de todos aqueles que surgiram na órbita da União Soviética, né? Os regimes da Europa Oriental, o regime cubano e todos aqueles que surgiram e que se desenvolveram durante a segunda metade do século XX, principalmente, que trouxeram muito sofrimento e miséria para o mundo, né? O governo chinês no tempo de Mao Tse-tung, o regime coreano, que continua assim até hoje, o regime que surge no Vietnã, etc. Bom, o marxismo-leninismo, esse corpo doutrinal, está certo que morreu há muito tempo. Pelo menos desde os anos 60, ninguém acredita mais nele, né? Nem sequer os intelectuais marxistas. No Ocidente, existiu um esforço muito grande, e certamente vocês conhecem isso, por parte de intelectuais, principalmente alemães, filósofos alemães, de fusão do marxismo
com a psicanálise. Isso é a Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt é considerada um marxismo heterodoxo, né? E que vai predominar no Ocidente democrático. Não vão existir teóricos da Escola de Frankfurt nos governos socialistas, porque os governos socialistas são tirânicos e não vai surgir pensamento algum neles, né? Porque filosofar é praticamente proibido nesse tipo de tirania, né? Mas no Ocidente ele vai se desenvolver e vai ser a única alternativa assim, ao marxismo-leninismo como força intelectual e social também, né? Força cultural, perdão, cultural. A Escola de Frankfurt, nos Estados Unidos, vai se tornar uma verdadeira potência, né? No meio universitário, e isso vai se espalhar para todo o Ocidente. Qualquer um que já fez algum curso de ciências humanas no Brasil sabe que o marxismo predominante aqui é o da Escola de Frankfurt, né? Desde as análises de um Theodor Adorno a respeito da indústria cultural, até as análises a respeito da relação entre o capitalismo e a repressão sexual e a violência, a cultura da violência no capitalismo norte-americano, etc., né? Tudo isso aí vai fazer parte da cultura gerada pela Escola de Frankfurt. Ela vai expandir o marxismo para todas as ciências humanas, né? Até então ele era principalmente uma doutrina política e econômica, né? Mas com a Escola de Frankfurt ele vai se espalhar para psicologia, para antropologia e para muitas outras áreas, né? Para as áreas de linguística também, né? As análises das artes, a crítica literária, né? Com Walter Benjamin, vai ser um grande crítico literário pertencente à Escola de Frankfurt. Então vai ser um grande trunfo intelectual do marxismo. O que surge a partir dos anos 60? Um filósofo da segunda geração da Escola de Frankfurt, chamado Herbert Marcuse, vai conceber uma nova estratégia para o movimento revolucionário mundial. Ele percebe, aliás, isso aí já era uma percepção de todos os teóricos da Escola de Frankfurt, que a classe operária não servia mais como motor da revolução. As mudanças, né, tanto no modo de produção, por assim dizer, capitalista, quanto as mudanças culturais, né, engendradas, seja como for, pelo que eles chamam de indústria cultural, impossibilitaram a ação da classe operária como classe francamente revolucionária. E, contrário a tudo aquilo que Marx ensinava, Marcuse vai dizer que a classe revolucionária, por excelência, a partir de então, deveria ser o chamado lumpenproletariado. Ou seja, são aqueles que estão fora do modo de produção e que são marginalizados da sociedade, né? São os mendigos, aqueles que também, por alguma razão, enfrentam alguma barreira cultural ou algum preconceito da sociedade e acabam se colocando como minorias, né? Então, nós temos os homossexuais, os negros que sofrem racismo, também as prostitutas, vários grupos, né, que, de uma maneira ou de outra, se sentem marginalizados pela sociedade capitalista contemporânea, e nos anos 60 esse preconceito era real, acabam por servir como classe revolucionária muito melhor do que os operários, né? E nós vemos hoje em dia, né, o capitalismo se modificou tão rapidamente que boa parte das indústrias são mecanizadas e a classe operária propriamente dita diminuiu muito, né? Então jamais poderia ser realmente uma classe revolucionária. Essa estratégia funciona muito bem, mas acontece que ela corresponde estrategicamente aos objetivos de outro grupo
que é o que nós podemos chamar de globalismo ocidental, né? A ordem liberal progressista internacional, que para os seus fins de engenharia social e de mudança comportamental da sociedade, né, os seus projetos de controle social precisavam de uma mudança muito semelhante. E já que essa escola de Frankfurt era principalmente um fenômeno acadêmico e que estava sediado nos Estados Unidos, surge cada vez mais um casamento entre essas duas estratégias. O marxismo ocidental foi completamente absorvido pelo globalismo, né, que passou a financiá-lo e, portanto, passou a mandar nele e a se desvencilhar cada vez mais da sua origem comunista. De modo que, hoje em dia, a escola de Frankfurt, por mais que ela produza milhares, né, de estudantes universitários que se dizem marxistas de alguma maneira, no mundo inteiro, ela é um instrumento do globalismo. É um instrumento do grande capital financeiro. O marxismo, repito aqui, o marxismo da escola de Frankfurt não é nada mais do que um instrumento ideológico do grande capital financeiro. Portanto, ele não existe como força autônoma. E o marxismo-leninismo, o que sobrou dele, o que existe de resquício dele, também em ditaduras como a chinesa, por exemplo, é usado como um instrumento retórico. Vocês sabem que a China tem a capacidade prodigiosa de aglutinar todas as coisas, né? A religião antiga do Império Chinês, desde os primórdios da China, de culto ao imperador, de culto ao céu, né, Tian, dos seus mitos, né, da antiga astrologia chinesa, etc., ela recebe, no século 6 para 5 a.C., o influxo da doutrina de Confúcio, né? Doutrina que é essencialmente moral, mas que é uma filosofia completa. E o Império Chinês, né, ao longo do tempo, vai adaptando, vai, por assim dizer, absorvendo o confucionismo, que vai passar a ser doutrina de Estado e vai se estabelecer um culto público a Confúcio, culto quase religioso, né? Mais tarde, na Idade Média, vai surgir, vai se espalhar pela China, já existia há muito tempo, mas ele vai tomar a China, o budismo, né? E o budismo também vai ser absorvido pelo Império Chinês, como a religião oficial do Império, mas eles mudam de religião, mas não vão abandonar os mitos da antiga religião de culto ao imperador, nem vão abandonar a moral confuciana. Então são 3 camadas diferentes. Você tem a religião pagã antiga, o confucionismo, a filosofia confucionista, e o budismo, os 3 absorvidos pela China e como que aglutinados em camadas diferentes. E é isso que vai acontecer exatamente no século XX com o marxismo. O marxismo, que no início, com Mao Tse-tung, vai ser professado integralmente, né, como doutrina mesmo ortodoxa marxista, quando chega Deng Xiaoping, vai ser absorvida pelo regime chinês, né, e o marxismo vai passar a ser só um instrumento dele. Portanto, como uma espécie de 4ª camada de discurso, né? Aí você vai dizer, mas o Império Chinês morreu. Sim, mas elementos do antigo culto ao imperador e da antiga religião pagã sobrevivem no regime chinês. Assim como a filosofia confuciana, né? Existe inclusive uma juventude neoconfuciana chinesa que atua nas universidades, que atua nos movimentos sociais na China. Então, todas essas camadas estão vivas. Ela tem essa capacidade de absorver tudo. E o marxismo também, né, é um instrumento. Da mesma forma, nós não podemos achar que
regimes como o norte-coreano, por mais que seja diferente que o chinês, ou o regime venezuelano, cubano, sejam francamente marxistas-leninistas, né? Isso simplesmente não existe mais. O marxismo se tornou um instrumento, tanto dos globalistas quanto dos grupos que se opõem a ele, né? É um instrumento ideológico e não uma força autônoma, né? O marxismo, como força autônoma, está morto. E, na verdade, não existe propriamente uma doutrina marxista, nem nunca existiu, porque o próprio Marx dizia que a praxis deve se sobrepor à teoria, né? Marx disse nas suas teses sobre Feuerbach, a primeira parte do livro A Ideologia Alemã, que os filósofos até o presente momento se dedicaram a interpretar o mundo. Cabe a nós transformá-lo, o que importa é transformá-lo. Essa frase, absurda por si mesma, mostra bem, primeiro, que Marx não era filósofo, porque se fosse, ele saberia que filosofia é amor à sabedoria, e que, portanto, é a busca, sim, da interpretação do mundo e do conhecimento da verdade, e não de transformar o mundo. E também mostra para nós que esse pensamento de Marx é adaptável, ele é dialético. Marx sabia disso, né? E ele mesmo mudava, ajustava o seu pensamento conforme as circunstâncias. É só com o Lenin que ele vai aparecer dessa forma meio que quadrada, né? E fixa, a doutrina marxista. Isso nunca foi o projeto de Marx que as coisas fossem assim, né? E nós vemos, né, como os próprios marxistas são habilidosos, às vezes, em inverter o próprio marxismo, permanecendo marxistas, né? É isso que Antônio Gramsci faz com a sua ideia de revolução cultural. É isso que os atuais teóricos pós-marxistas fazem, né? Slavoj Žižek, o filósofo esloveno, ele diz que inverteu Marx e agora ele volta a ser um hegeliano, né? No seu livro Menos que Nada, né, ele claramente é um novo hegeliano, né, pós-marxista. O filósofo argentino Ernesto Laclau, né, vai fazer uma observação parecida com a de Marcuse, vai dizer que, já que não existe mais classe revolucionária no mundo, cabe ao filósofo marxista criar essa classe. Olha que coisa linda, né? Quer dizer, você vai artificialmente criar a classe revolucionária para produzir o socialismo, né? Ou pensadores também pós-marxistas como Antônio Negri, né? Antônio Negri, que vai escrever um livro que é uma pequena joia, né? Império, né? Ali aparece muito pouco do marxismo tradicional. Quer dizer, eles transformam, o próprio marxismo tem essa característica de de poder ser usado como um instrumento também. Ele pode se transformar mantendo a sua identidade naquilo que é essencial, né? Mas também, mais uma vez, como força autônoma, ele não existe. Ele foi completamente absorvido pelo capital internacional e pelo projeto globalista, né, de governança mundial, e os elementos que ainda existem dele também são parte de outros projetos de poder que apenas o instrumentalizam. Portanto, se você é marxista, se você acredita nesse pensamento, saiba que você está sendo feito de trouxa necessariamente, porque esse pensamento já foi, não vou dizer que foi superado, porque para ser superado ele precisa ter prevalecido algum dia. Ele nunca prevaleceu, ele nunca foi levado a sério por ninguém, por pessoas sérias, eu digo, né? E francamente, você está só sendo feito de instrumento, de esquemas de poder que você nem entende. Você protesta contra o capital financeiro servindo-o, né? O marxista de hoje, o que ele mais faz é servir o grande capital.